Olá, este vídeo será sobre o Paraguai, mais especificamente sobre a ditadura paraguaia, que durou dentre 1954 a 1989. Para entendermos o porquê dessa ditadura, temos que entender, primeiro, o contexto. O Paraguai já tinha um caráter agrário e passava por instabilidades, tanto políticas, tanto econômicas. Principalmente depois da Guerra do Chaco, que foi contra o Paraguai e contra a Bolívia, onde o Paraguai venceu, eles politizaram mais as forças armadas, o que levou um caráter autoritário para a política. Agora, em 1954, Frederico Chaves toma um golpe e Alfredo Stroessner assume. Stroessner era afiliado ao Partido Colorado, que era o partido mais popular da época. O mesmo partido era dividido em duas facções: o Guion-Rodio, que eram conservadores, que defendiam um governo autoritário e próximo aos militares, e os democráticos, que eram, em outras palavras, moderados e queriam um sistema democrático, queriam abertura política. Essa disputa deu um desequilíbrio maior ao partido. Esse desequilíbrio, eles deram brecha para um general, com apoio dos comandos militares, tomar o poder. Com as divisões de facções no seu partido, Stroessner decidiu expurgar incidências do partido, que eram contra ele, e consolidou como uma válvula de poder. Mais tarde, o mesmo fecha o Congresso. Nessa ditadura, podemos ver uma espécie de tripé, onde seria o Partido Colorado, Stroessner e as Forças Armadas, já que todos seriam basicamente interligados. Stroessner, para o povo, era bem visto, já que ele trouxe a estabilidade política e era apelidado como salvador da pátria. Trouxe também o crescimento econômico e instabilidade momentânea na economia, porque ele fazia investimentos internacionais, principalmente com os Estados Unidos e com outros países da América Latina. Também aliado ao Partido Colorado e ao ZEUA. Essas três coisas eram coisas que faziam eles ser bem vistos ao público. Porém, à medida que seu governo avançava, o autoritarismo, a corrupção, a violação de direitos humanos, que é uma das principais características de seu governo, começaram a pesar para a percepção do povo. As principais marcas do governo de Stroessner seriam a censura, perseguições, prisões, repreensão e até tortura a seus opositores, e principalmente a violação de direitos humanos. Mais tarde, em 1992, se descobre que as informações que Stroessner era muito pior do que realmente era, já que ele abusara de mais de 1.000 crianças, sendo um pedófilo e um estuprador. Pega ele, é o Jack aí, ó. Pega o Jack, pega, junta. Bora todo mundo batendo no Jack. O governo de Stroessner não foi tão fácil assim, já que haviam muitas pessoas contra ele. Até partidos, como por exemplo o PCP, que era o Partido Comunista Paraguaio, seguia as tendências de Cuba, que sempre criticava o ditador, sempre. E aí Stroessner uma vez cansou e limitou esse partido, quase acabando com ele. Stroessner também prendeu várias pessoas legalmente, cuja maioria são estudantes, que foram detidos legalmente enfrentando as forças repressoras do Estado. Alguns dos principais marcos do governo de Stroessner seria a usina Itaipu, construída em ajuda com o Brasil, já que participa de ambos os territórios, que fortaleceu muito a economia do Paraguai. O governo de Stroessner, para alguns paraguaios naquela época, não viam ele como um ditador, já que ele sempre fazia eleições, só que com um porém, ele sempre ganhava as eleições. Ele conseguiu se reeleger 8 vezes, e obviamente as eleições eram falsas. Mas para conquistar o povo, ele fazia as medidas dando o voto obrigatório e obrigando todos e controlando a quantidade de votos que iriam aos candidatos. Stroessner também criou alguns feriados, como o mais famoso deles sendo 13 de novembro, que era o aniversário do próprio, também conhecido como Dia Feliz. Também não podemos deixar de falar sobre a Operação Condor, que foi liderada por Stroessner no Paraguai, com a colaboração das outras ditaduras da América do Sul para eliminar e reprimir opositores políticos, especialmente ideologias de esquerda. Em 1989, ele leva um golpe militar, que é uma marca importante na história do Paraguai. O golpe foi liderado principalmente pelas Forças Armadas, que eram lideradas por general Andrés Rodrigues, que era um ex-aliado de Stroessner, o próprio povo paraguaio, dentre alguns estudantes e facções do Partido Colorado. Após ser deposto, Stroessner apenas foi exilado para o Brasil, e depois de um tempinho ele morre em 2006, não pagando pelos seus crimes. E foi somente em 1993
que o Paraguai teve um presidente civil eleito, o empresário João Carlos Wasmosy. Dito agora que você acabou de ver esse vídeo, eu tenho algumas perguntas para você, como por exemplo, quem foi o ditador do Paraguai durante a ditadura? Qual foi o período da ditadura no Paraguai? Quais foram as principais características do regime ditatorial paraguaio? Qual foi o impacto da ditadura no Paraguai em termos de direitos humanos? Como a ditadura do Paraguai terminou? Qual foi o papel dos Estados Unidos durante a ditadura do Paraguai? Qual foi o impacto econômico da ditadura no Paraguai? Qual é o legado da ditadura do Paraguai na política atual?